Olá! Vamos para mais uma aulinha nossa de história. Hoje nós vamos trabalhar no tema trabalho e tecnologia. Eu espero que vocês gostem. A aula está uma delícia, tá? Então, nós vamos para o nosso Vasculhando Ideias. O Vasculhando Ideias, pessoal, traz alguns questionamentos para nós hoje. Que tipo de trabalho essa pessoa está fazendo? Observe direitinho. O que está acontecendo nessa imagem? Se você observou e falou que essa pessoa está fazendo um trabalho manual, você acertou. E você sabe que trabalho manual é esse? Chama-se entalhe. E daqui a pouco a tia vai mostrar para vocês umas imagens de entalhe que vocês vão, de repente, identificar na casa de vocês. E por que você imagina que o ser humano trabalha pedaços de pedra como mostra a imagem? Aqui no caso, eles estão fazendo, né, a pessoa está trabalhando com pedra, mas entalhe também pode ser feito em madeira. Em sua opinião, o ser humano sempre utilizou ferramentas para auxiliar em suas atividades? Será que sim? Muito bem. Sim, nas atividades artesanais, não é? Fazendo os seus artesanatos, eles vão usar para auxiliar o seu trabalho ferramentas, né? Como nós estamos vendo nessa imagem. Como você imagina que era a vida do ser humano antes de ele utilizar ferramentas para auxiliar o seu cotidiano, né? Então, gente, nós vamos vendo que com o passar do tempo, as coisas vão assim se modernizando, não é? E aí nós vemos que aqui nessa época que está mostrando aqui nesse trabalho, não vemos nada de tecnologia, não é? Nós estamos vendo uma pessoa desenvolvendo um trabalho artesanal, não é? E aí cada pessoa utiliza as ferramentas que tem às mãos para facilitar o seu trabalho, certo? E no nosso para início de conversa, olha essa imagem maravilhosa, né? A tela, logo ao lado dessa imagem, está dizendo que é uma coleção de pontas de flechas de pedra. Olha isso, gente. Uma das primeiras ferramentas criadas pelo ser humano, tudo feito de pedra, né? Entalhada em pedra. Como a tecnologia mudou a vida do ser humano? Então, vamos ver. Há cerca de 1,5 milhão de anos, né? O ser humano começou a manipular pedras para produzir ferramentas. Esse período, embora muito distante no tempo, marca o momento em que se utilizou conhecimento para transformar o meio, produzindo objetos úteis, por exemplo, para caçar. Pensando nessa história, reflita sobre as questões a seguir. Então, o homem tinha que prover o alimento para a sua família, né? Então, ele tinha que fazer o quê? Criar meios, né, para que ele tivesse lá as suas armas para poder caçar o alimento e levar até a sua família. Gente, então, logo depois desse texto, vem alguns questionamentos que você vai pensar e logo depois nós vamos dar o tempo para vocês responderem, tá? E depois desse tempo, nós vamos conferir as respostas, ok? A pergunta número 1 diz:
O que é tecnologia? Porque a gente está falando de tecnologia, está falando de trabalho manual, não é? Então vamos pensar dentro do que você conhece, como você poderia definir, dizer o que é tecnologia? Número 2, em sua opinião, a utilização de elementos da natureza para auxiliar no dia a dia é uma forma de tecnologia? Sim, não e por quê? Então pense a respeito, né? Olhe essas imagens, essa imagem daqui do para início de conversa. Olhe lá na outra página, na página anterior, na página 107 e vamos pensar na resposta. Número 3. Podemos afirmar que as inovações e as descobertas que facilitaram o trabalho do ser humano foram possíveis graças ao desenvolvimento tecnológico? Sim? Não? Vamos pensar. Pense, coloque a sua resposta, porque daqui a pouco, lá na nossa videoaula, nós iremos fazer a autocorreção da nossa atividade, de cada atividade aqui agora. E você vai justificar a sua resposta, certo? Página 108, História. Para o início de conversa. Olha essa imagem maravilhosa, gente. Como a tecnologia mudou a vida do ser humano. Olha isso. Há cerca de 1,5 milhão de anos, o ser humano começou a manipular pedras para produzir ferramentas. Neste período, muito embora no tempo, distante no tempo, marca o momento em que se utilizou conhecimentos para transformar o meio de produzir objetos, por exemplo, para caçar. Olha só, esse desenho é o desenho de uma coleção de flechas de pedra que o homem primitivo usava para caçar. Pensando nessa história, reflita sobre as questões. Eu vou dar o tempo para vocês pensarem e depois nós voltamos com as respostas. A atividade número 1 diz: o que é tecnologia? 2. Em sua opinião, a utilização de elementos da natureza para auxiliar no dia a dia é uma forma de tecnologia? Por quê? Então você vai dizer sim ou não e vai dizer o porquê. O número 3. Podemos afirmar que as inovações e as descobertas que facilitaram o trabalho do ser humano foram possíveis graças ao desenvolvimento tecnológico? Justifique sua resposta. Então você vai dizer sim ou não e vai justificar a sua resposta. Vai dizer por que você respondeu sim ou respondeu não. Pense, faça as respostas, tá? Pause o vídeo e daqui a pouco nós vamos conferir as respostas. Voltando para conferir as nossas respostas. Então, o que é tecnologia? Se a sua resposta ficou parecida com a da tia, você acertou. É um conjunto de técnicas usadas para facilitar o dia a dia do ser humano. Ponto final. Número 2. Em sua opinião, a utilização de elementos da natureza para auxiliar no dia a dia é uma forma de tecnologia? Por quê? Sim. O porquê, quando estamos respondendo, é junto. Então, porque a tecnologia ajuda as pessoas a realizarem tarefas do dia a dia com mais facilidade. Como assim, gente? Se a pessoa vai fazer um bolo, por exemplo, pode usar uma batedeira para fazer a massa com mais rapidez, né? Se vai fazer um suco, pode usar um espremedor de frutas. Se for fazer uma vitamina, pode usar o liquidificador, né? Então, a tecnologia vem para ajudar as pessoas a conseguirem realizar com mais facilidade, com mais rapidez as suas tarefas do dia a dia, certo?
Atividade número 3. Podemos afirmar que as inovações e as descobertas que facilitaram o trabalho do ser humano foram possíveis graças ao desenvolvimento tecnológico? Justifique sua resposta. Sim. Como nós falamos anteriormente, a tecnologia surge, quer dizer, aparece, né, na vida das pessoas, do ser humano, com a função de quê, gente? Facilitar as tarefas do dia a dia das pessoas no desenvolvimento da sociedade. Observe que a tia separou a sílaba de desenvolvimento, porque na linha não deu. Você não vai separar se você não precisar, tá? Se der na sua linha, você vai escrever desenvolvimento junto. Por quê? Porque é uma palavra que a tia separou a sílaba, porque não tinha espaço na linha para escrever a palavra inteira, certo? Você só separa a sílaba da sua palavra se você precisar, certo? Na página 109, nós vamos ver o domínio do fogo. Nós sabemos que o homem, até descobrir o fogo, né, ele não tinha como preservar a sua caça, né, porque ele saía para caçar, para poder levar o alimento para a família. E aquele alimento, às vezes, não era usado, né, até o final, até acabar, certo? Mas depois que eles descobriram o fogo, que eles dominaram o fogo, eles passaram a cozinhar, a assar o seu alimento. Então nós estamos vendo aí nessa imagem, né, o homem primitivo fazendo isso, assando o seu alimento. Porque antes, gente, deles descobrirem o fogo, né, eles como fazer e manter o fogo, né? Eles esperavam que caísse um raio e ali pegasse fogo em algum lugar e ele pegasse uns gravetos e levava esse fogo até as suas grutas, as suas cavernas. Mais tarde eles descobriram como fazer e manter esse fogo através de quê? Muito bem, do atrito de pedras, atrito de madeira. Então eles descobriram que eles podiam criar, né, esse fogo, essa fogueira, para que eles pudessem usar para fazer assar e cozinhar os seus alimentos. A tia vai colocar também, junto ao vídeo da aula de hoje, um vídeo que complementar, tá? Para você observar a questão de como o homem primitivo conseguiu dominar, né, a questão do fogo e ter o fogo toda vez que ele precisava, ou para assar o alimento, ou para iluminar a entrada da sua caverna, ou para afastar os animais predadores, né, que vinham às vezes para atacar, tá bem? Aí, a atividade número 1 diz assim: a descoberta do fogo foi importante para o ser humano? Por quê? Então, pense, tá? Dê uma pausa aqui no seu vídeo, leia mais uma vez a página 109 e faça a sua resposta, porque nós já vamos conferir. Então, sua resposta ficou parecida com essa? Se ficou, está correto, tá? Se não, você pega e lê, arruma a sua resposta, tá bem? Para que fique parecida com a da tia. Então, ficou sim, né? Ponto, porque, olha a perninha do que, porque quando está respondendo é junto. A partir desse momento, ele aprendeu a cozinhar e assar seu alimento, né? A sua caça, afastar os animais predadores das suas cavernas, né? Da sua moradia, e iluminar e aquecer a sua moradia. Então, a partir do momento, ponto final, a partir do momento que ele conseguia fazer, né,
o fogo, dominava o fogo, então ele pôde fazer tudo o que ele precisava, né, através do fogo, certo? Não precisava esperar cair um raio, né, na época de tempestade para poder ele ter o fogo. Então ele ficou, né, independente nessa situação. Na página 110, nós estamos vendo a linha do tempo, os avanços tecnológicos e a vida humana. Então, gente, nós estamos vendo na primeira imagem como que o homem começou a fazer suas próprias lanças, suas armas, não é? Para que ele pudesse caçar o seu alimento. Então, trabalho com pedra eles faziam, olha só que interessante, né? E aí, fazendo, né, os seus instrumentos para que eles fossem caçar, pescar, né? Então, eles conseguiam o seu alimento, certo? Mas cerca de 1,5 milhão de anos atrás. Logo depois, nós vimos, né, agora há pouco na nossa atividade, que o homem teve o domínio do fogo há cerca de 500 mil anos atrás. Então, ele ficou maravilhado quando ele conseguiu, né, fazer o fogo, produzir o fogo, né, para ter o cozimento dos seus alimentos, né? E toda aquela situação que a gente falou agora há pouco, de afastar os animais predadores, iluminar a sua moradia, né? E logo abaixo nós temos, olha a invenção de quê? Da roda, que nós vimos numa aula anterior a essa. Com a descoberta da roda, né, permitiu que o ser humano carregasse maiores cargas. Então eles faziam tipo né, uns carros, assim, umas carroças, e eles conseguiam carregar, transportar, né, bastante carga, né, objetos, até as suas próprias caças, né, quando eles saíam para caçar e caçavam bastante, então eles agora tinham como levar para casa a sua caça, né, através da roda, e aí facilitava levar, né, essa caça até a sua casa, até a sua gruta, até a sua caverna. E essa roda, com o passar do tempo, né, como facilitou a nossa vida, quanta coisa hoje em dia nós usamos que tem a roda, né? Tem transporte, tem brinquedos, não é mesmo? E foi descoberta lá há muito tempo atrás, através do homem primitivo. Outra invenção muito importante foi a invenção da imprensa, gente, que permitiu a reprodução e a difusão de livros, jornais, informações impressas, né? Hoje em dia ainda existe essa forma, né, de montar jornais, né? Mas na verdade hoje está tudo muito mais tecnológico, moderno, através de digitação, através dos nossos computadores, certo? E aí veio a invenção de que, olha lá, a máquina a vapor, olha isso, né? Um carro que podia transportar pessoas, né? Com a invenção da máquina a vapor, muitas mudanças aconteceram na produção e com isso na vida das pessoas. Então aí vieram as locomotivas, que eram os trens, tá? Eram usados para transportar as pessoas, sabe, gente, de um lugar para o outro, transportar cargas também, tudo isso foi sendo conquista do ser humano. Temos também o computador eletrônico, esse aí que a gente estudou há um tempo atrás, lembra, no bimestre passado, que a gente falou que a respeito do tamanho dele, que ele era do tamanho de uma sala enorme, olha aí voltou essa imagem e ele era tão grande que precisava de várias pessoas
para poder usá-lo. E hoje em dia, né, olha como nós já evoluímos, o nosso computador às vezes está no nosso celular, pequenininho, né, o nosso celular. Agora prestem bem atenção, vamos comparar o tamanho do nosso celular com o tamanho de um computador desse quando ele foi criado. Como evoluiu, né, gente? E na verdade, tudo isso em função de quê? Da inteligência do ser humano. Que bacana, não é, gente? E na página 112 vem alguns questionamentos, tá? Que você vai precisar ler, pensar, para que você possa resolver as questões. E pensando nos avanços tecnológicos que acompanham as necessidades, né, que o ser humano tem de se aperfeiçoar, o ser humano tem essa necessidade de estar criando coisas novas para facilitar a sua vida, né? E muitas vezes também para atender essas necessidades, o ser humano faz pesquisas, faz estudos para poder chegar a uma descoberta, né? A uma situação que vai fazer com que ele melhore o seu dia a dia, a sua vida no dia a dia. Então pense, faça a sua resposta e nós já vamos conferir. Na página 112, né? Vamos ver a resposta. Como você imagina que os avanços representados na linha do tempo aconteceram? Como? Por que eles foram acontecendo? Então, eles foram acontecendo de acordo com as necessidades do ser humano. O ser humano precisou de fogo, né? Ele foi lá e descobriu o fogo. Não foi assim com tanta facilidade, né? Mas com várias tentativas e aí ele conseguiu dominar o fogo. Sentiu a necessidade da roda, várias tentativas, ele conseguiu, insistiu e descobriu a roda, né? Então, de acordo com a necessidade. Agora, lá no final da página 112, são respostas pessoais. Você vai pensar e você vai responder a respeito. Na sua opinião, por que você frequenta a escola? Né? Por que a criança precisa ir para a escola? Aí na página 113, a letra B. O fato de você aprender coisas na escola ajuda você em outras tarefas? O que você aprende na escola facilita o seu entendimento para outras coisas, outras tarefas a serem realizadas? Então, você vai colocar a sua ideia, né? E a letra C. Como você imagina que os avanços tecnológicos influenciam o trabalho das pessoas com quem você convive? Facilita, não facilita, ajuda, não ajuda, né? Porque logo abaixo dessas perguntas tem a atividade, tem um texto no final da página 113 falando sobre a tecnologia, não é? Que tanto ajuda ao ser humano. E a implantação de máquinas na agricultura, por exemplo. Então, as pessoas usam máquinas para fazer o trabalho de que seriam realizados por pessoas. As máquinas fazem o trabalho muito mais rápido que as pessoas, né? Facilita para o dono da plantação. Porém, as máquinas tiram o emprego de muita gente que poderia estar aí fazendo trabalho manual, né, gente? Mas as pessoas precisam também das máquinas, mas com o uso das máquinas, né? Então causou assim, o aumento do desemprego, porque quantas pessoas poderiam estar trabalhando numa plantação como essa aí, né? A colheita da cana-de-açúcar no município de Planalto, no estado de São Paulo, né? Então a máquina está aí, olha, colhendo, né, as canas para levar para, né, a fabricação de vários produtos, certo, minha gente? Na página 114 está mostrando a leitura de documento A Ciência, a Tecnologia e a Vida.
Essa imagem que nós estamos vendo é de um cientista chamado Alexander Fleming. Ele é um médico, foi, né? Que ele não está vivo até hoje, né? Há muito tempo. Ele foi um médico bacteriologista. E o que quer dizer isso? Pesquisador que estuda as bactérias e muito importante, pois descobriu o que, gente? Como produzir os antibióticos entre os anos de 1927 e 1929, auxiliando na cura de quê? De doenças por infecções bacterianas. Então, ele descobriu, né? Ele estudou e descobriu a cura de algumas doenças, certo, gente? Deixou o exemplo para nós hoje em dia. Como hoje os cientistas estão estudando atualmente a cura da Covid-19, né? Então, os cientistas estão nos seus laboratórios estudando para descobrir a cura. E o número 1 diz: você acha que o laboratório daquela época se parece com os laboratórios atuais? Dá uma olhadinha no Dr. Alexander Fleming. Olha o laboratório dele e responda a sua questão e nós vamos conferir a resposta, tá bom? Número 2, em sua opinião, para a época, podemos afirmar que a descoberta de Alexander Fleming foi um avanço tecnológico? Por quê? Então, gente, pausa seu vídeo, tá? Lê um pouquinho de novo sobre o Dr. Alexander Fleming. Faça a sua resposta e nós vamos conferir. Se tiver parecida com a da tia, você não precisa pagar, certo? Mas se não tiver muito arrumadinho, se você quiser arrumar igual a da tia, tá? Você arruma, ok? Então pause e faça a sua resposta. Vamos ver se a sua resposta ficou parecida com a da tia. Você acha que o laboratório daquela época se parece com os laboratórios atuais? Não, né, gente? Porque a tecnologia está mais avançada nos dias de hoje. Os aparelhos são outros, né? E o número 2, em sua opinião, para a época, podemos afirmar que a descoberta de Alexander Fleming foi um avanço tecnológico? Por quê? Sim, porque com suas pesquisas ele curou muitas pessoas, não é, gente? Então, ele avançou nas pesquisas e conseguiu descobrir o antibiótico, né, que é o remédio utilizado até hoje para combater infecções causadas por bactérias. Até hoje nós usamos a pesquisa, né, o resultado da pesquisa do Dr. Alexander Fleming, que muito contribuiu, não é, para a humanidade. Hora de organizar na página 115. O que é que nós estamos observando nessas imagens, gente? Olha aí a tecnologia sendo usada em atividades, né? Em várias atividades. A primeira imagem são alunos estudando, né, em computadores, tablets, né, para facilitar os trabalhos escolares. Na imagem ao lado, a tecnologia sendo usada por cientistas para pesquisas e estudos científicos. Logo abaixo, nós temos celulares, né, que trazem aplicativos que permitem as pessoas trabalharem e mesmo quando estão na rua, né, em local que não seja o seu escritório. Então as pessoas andam na rua hoje em dia trabalhando com seus celulares, né? E na outra imagem nós estamos vendo a tecnologia dos programas de computadores, né? Que permitem que diversos profissionais
elaborem projetos e simulações para apresentar aos clientes, né? Seja de venda, seja de projetos elaborados para determinados clientes. Então a tecnologia está por toda parte. Na página 116, nós estamos vendo, olha só, uma máquina enorme irrigando uma plantação, irrigando, molhando uma plantação. Então isso facilita quando na época de seca, que a chuva é muito escassa, então tem a máquina para que possa molhar a plantação para que os produtores não percam o seu plantio, a sua lavoura. Na figura ao lado nós temos a tecnologia sendo usada para prevenção de doença, né? Então ali a doutora ou a técnica fazendo um exame, né, numa pessoa. E na imagem maior abaixo, mostrando os avanços tecnológicos que permitiram o desenvolvimento dos instrumentos de navegação, aí no caso aérea, né, que é um avião. Se você olhar direitinho nesses painéis aí, olha, tanto à frente deles como acima da cabeça deles, olha quantos botões, né, e eles precisam dominar, né, como utilizar cada um deles. Para isso eles estudam, né, gente? E aí os avanços tecnológicos podem melhorar a qualidade do trabalho, do serviço, dos produtos, enfim, né, da vida do ser humano de uma forma geral. Nossa, e como facilita. Quanta coisa hoje, né, nós conseguimos fazer porque nós temos a tecnologia. E sem a tecnologia, de repente, nós conseguiríamos fazer, porém, mais devagar, não é? Na página 117, um passo a mais. O que você vai fazer? Nesse quadro abaixo, tá? Você vai desenhar objetos que, graças à tecnologia, facilita o dia a dia da sua família. O que é usado pela sua família, tá? Para que você possa, assim, fazer as coisas com mais rapidez, com mais facilidade. Você vai pensar, de repente, no seu cafezinho da manhã, no seu almoço, no seu lanche, no serviço da mamãe em casa. Quanta tecnologia é usada, né? Então, você faça os desenhos, tá? E nesse retângulo abaixo, se você quiser colocar o nome, vai ficar muito bacana. Lembrando que precisa colorir, porque todo desenho precisa ser colorido, senão ele não está completo, né, gente? E logo abaixo tem uma pergunta que é de resposta pessoal. Em que aspectos a tecnologia melhora e facilita a vida das pessoas, né? Em que situações? Então, pense e faça a sua resposta observando o ambiente da sua casa, a tecnologia que você tem na sua casa, certo? Ok, na página 118, o nosso Para Ir Além, o que nós estamos observando? Uma tela, nossa, que tela linda! Representando o lavrador de café, aquela pessoa que vai lá, que cuida da terra, que cuida da plantação, né, gente? E essa tela foi pintada por um artista chamado Cândido Portinari. Vocês vão ver muitas obras dele na aula da tia Luciana. E, em sua opinião, ela corresponde à realidade da maioria das lavouras brasileiras? Será, gente, que as lavouras brasileiras ainda estão assim, com o trabalho, né, das pessoas, do lavrador que vai lá, que planta, que colhe, ou está cada vez mais sendo usado máquinas? Então, você vai precisar fazer uma pesquisa, tá? A respeito disso, para a gente conversar na hora da nossa live, tá? Isso aqui é só um bate-papo,
Não tem uma atividade para você resolver, tá? É um bate-papo e a gente pode conversar também sobre essa questão na nossa live. Na página 119, fechando o nosso capítulo, atividade número 3. Após observar a obra de Cândido Portinari, pesquise como ocorre a produção agrícola nos dias de hoje e depois represente no espaço a seguir a sua conclusão. Como? Inclua um desenho. Olha que legal, né? Você vai fazer um desenho demonstrando o uso de tecnologia na agricultura, como tratores, né? Carregando a colheita, sistema de irrigação que vocês viram agora há pouco, né? As máquinas molhando a plantação, meios de transporte utilizados no campo, etc. Então você vai desenhar, tá? O que a atividade está pedindo, vai colorir bem bonito, tá, gente? O transporte, por exemplo, como que você vê o transporte na lavoura, o transporte que nós estudamos há pouco, né? Com o uso da roda, aí o homem pôde criar transportes, né, para levar cargas de um lugar para o outro na plantação. Aí agora é com você, a sua criatividade, tá bom? Faça bem bonito, só do jeito que só você sabe fazer. Lembrando que não deixe o seu desenho sair das margens, tá? Das linhas, do contorno. Faça bem arrumadinho, bem colorido, bem bonito, tá? E aí a sua atividade vai ficar maravilhosa. Até a nossa próxima aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração. Então, pessoal, esse é o modelo que eu mostrei a vocês lá no início da aula, né? É um modelo dos mais antigos, dos primeiros modelos de celulares que foram lançados, tá? Então, a gente pode brincar com ele, né? Fazer de conta que está telefonando, né? Depois surgiu aqui na minha casa esse tipo de celular, inclusive esse daqui é meu, que eu guardo para mostrar nas aulas. O primeiro é do meu esposo, tá? E esse aqui é assim, aí, ó, ele abre, tá? Pra gente telefonar. E se eu colocar uma carga nele, ele funciona ainda, só que ele não tem mais linha, né? Porque o número dele foi transferido para um celular mais moderno, né? Que está sendo usado ainda na minha casa. Então esse aqui é um modelo que foi bem depois daquele primeiro que eu mostrei a vocês. E depois surgiu esse outro modelo, que também é muito antigo, tá? E que tinha as funções que os celulares têm hoje em dia, sabe? Só não tem a questão da internet como nós temos hoje em dia, né? Nos nossos celulares, tá? Mas, olha, se botar uma carga nele, ele vai funcionar, pelo menos para fazer chamada, receber chamada, tá? Faz foto também, só não faz a fotinha, né? Daquela que a gente faz com o inverso, né? Como a gente faz agora, tá? Mas ela faz fotinha. Esse aqui faz e esse aqui também faz, tá? A foto. Então, né? Aqui nós temos 3 tipos de celulares que já estão fora de linha, né? Há algum tempo, tá? 2 deles, ó, funcionam. Tá? Ainda funciona se a gente colocar carga. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Vejam com os pais de vocês, né? Alguma curiosidade aí, se eles guardam algum aparelho antigo. E se vocês quiserem nos mostrar na live, né? Vai ser legal, vai ser uma experiência que a gente vai trocar. Tá bem? Ó, um beijo no coração e até a nossa próxima aula de história.